18. Bom, meu nome é Nilo Rosa, meu nome de campanha é professor Nilo Rosa, porque não dava para ser auditor Nilo Rosa. E eu sou de Niterói, nasci em Niterói, comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhei como office boy, já com científico na época, e depois trabalhei na Embratel, como auxiliar administrativo. Depois eu fui empresário durante 2 anos, por questões que só hoje eu consigo compreender. Eu não consegui a vida de empresário. E resolvi ser servidor público. E fiz o concurso para a Secretaria da Receita Federal, fui aprovado e fui localizado na Bahia, Salvador. Cheguei aqui no dia 8 de dezembro, obrigatoriamente me apaixonei, foi amor à primeira vista pela Bahia. E estou aqui há 43 anos, né? Vão 43 anos que estou na Bahia. E eu sou filho de uma família, de uma grande família. Minha mãe ficou viva aos 34 anos, meu pai morreu aos 37, mas ele disse para ela que ela só devia dar estudo aos seus filhos. Ela deu estudo a outros filhos, que eram 7, 8 delas e 7 do meu pai. Minha mãe já chegou com meu pai, não. Isso aí é seu, assim. Ela é minha irmã mais velha, ele adorava ela. Bom, chegando aqui na Bahia, eu comecei a arrumar minha vida, né? Arrumar minha vida e na Receita Federal, fiz um trabalho muito importante, fui sindicalista, já cheguei na Receita Federal em 81, janeiro de 81, já montando uma chapa do sindicato. Não, vamos fazer o sindicato aqui. Já existia, fui logo diretor administrativo do sindicato, e porque a minha ligação com a política é desde a minha adolescência, né? Eu não enfrentei a ditadura militar, porque eu era ainda muito jovem quando eles cometeram aquele crime contra as instituições, né? Que foi em 64, eu tinha 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Meu pai faleceu em 27 de agosto de 2064, logo depois do golpe de Estado, da violência institucional. E eu só fui dar continuidade a esse meu interesse pela política depois de estabilizado na Bahia, quando eu comecei a formar o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, no qual eu fui diretor financeiro. E meu interesse pela política não é só a política partidária, é a política sindical. Eu fui sindicalista durante a vida toda na Receita Federal e também no movimento social. Eu sou coordenador estadual do Movimento Negro Unificado. E esta é a minha principal luta, a luta contra o racismo e contra a discriminação contra os afrodescendentes. Nós, quando começamos a discutir isso naquele momento, nos anos 80, início dos anos 80, meados dos anos 80, chegando aos anos 90, nós éramos taxados de divisores. Isso divide, né? Vamos primeiro fazer a revolução, né? A classe operária, depois a gente... Não é isso, mas a dificuldade era muito grande de construir a luta contra o racismo dentro do PT e dentro da esquerda, disso que chamam esquerda. E foi necessário muita luta. Eu sentia que eu não podia simplesmente embarcar naquele tipo de luta. Faltava alguma coisa para entender o que estava acontecendo. Foi quando eu me interessei, falei, eu vou estudar para ver se acontece. E estudei, fiz mestrado, né? Mestrado na UFBA, e mestrado em administração. Mas a minha dissertação foi sobre greves nos serviços de transporte de Salvador. Eu fiz um trabalho, fiz uma dissertação boa para mostrar que as tarifas aumentavam por interesse dos empregados. Por causa das greves que nos anos 80 foram 10 anos de uma década com 9 greves. Né? Eu descobri que não, que na verdade as tarifas aumentavam porque era uma tática política da oposição. Não era nem o pelego e não era nem a oposição. Tanto é que a oposição virou pelega mais tarde. Não vou citar nomes para não constranger ninguém. Foram meus companheiros de partido. A oposição, o pelego não. E
Claro que as greves ajudavam, porque aumentavam os custos, mas o que se travava ali era uma luta política. E quando a oposição tomou a direção, acabaram as greves. Nos anos 90, praticamente não houve greve em Salvador, como existia nos anos 80. Né? A ponto de as pessoas, os funcionários da UFBA, dizer, um rodoviário ganha mais do que um funcionário da UFBA. A gente ouvia muito essas discussões lá. E as greves tinham esse objetivo de salário, mas a oposição fazia uma luta política e depois que a luta política foi vitoriosa, houve a paralisação das greves. Aquilo, para mim, era muito pouco, ainda não me dava resposta. Aí eu fui fazer doutorado. Aí eu fiz doutorado, fui para a Sorbonne, fiz doutorado lá na Sorbonne, e avancei mais nas minhas conclusões. E tanto avancei que eu peguei a minha dissertação de mestrado e fiz uma introdução. Na verdade, aquela luta política fazia parte de uma luta política maior que era se construir enquanto poder no Brasil. Tanto em São Paulo, com Lula e Vicentinho, Meneghel e outros, como na Bahia, com Wagner, Pinheiro, Luiz Alberto. E as lideranças negras foram substituídas por lideranças brancas nesse processo. Isso me chama a atenção, e aí eu faço um texto disse, olha, eu pesquisei a greve, mas Braulino, que era o pelego, era um negão, caiu, Roque Tarugo, dos metalúrgicos, também caiu, Roque Tarugo foi substituído por fulano, um outro foi por Wagner, não me lembro quem foi por Wagner, o outro foi por Pinheiro, eles foram substituindo as lideranças negras, porque os sindicalistas iriam se transformar em poder. Fiz esse capítulozinho, e aí eu concluí meu doutorado, aí já fiz meu doutorado sobre discriminação no mercado de trabalho em Salvador, terminei em 2002, mas só defendi a tese em 2005. E fui candidato pelo PT em 2010 a deputado federal, depois fui candidato pela Rede em 2018. Muitos dos companheiros, né, do movimento negro foram incorporados ao aparelho do Estado, foram literalmente cooptados. E eu também acredito que o movimento sindical, eu fiz sindicalismo, mas sindicalismo federal, eu fui sindicalista da Receita Federal. Né? Não sei como está no Estado, mas eu conheço todos eles. Eu fundei o partido, eu conheço todos os sindicalistas que estão lá, que agora são deputados, e que nem recebem o sindicalista. Eles não falam, não conversam com o sindicalista. Porque já conversam com aquele sindicalista que está empregado ali. Mas aquele sindicalista que está empregado, que empregou a mulher, que empregou o filho, que empregou os amigos, ele não pode dar testa, não pode dar enfrentamento. Então ele passa a fazer uma política geral, entendendo que está atingindo aquela categoria. Aí eu pego novamente o movimento, a questão do racismo, da qual eu sou militante. O que se faz na luta contra o racismo? A consequência mais imediata é o genocídio. Outra consequência é a quantidade de negros que estão debaixo dos viadutos. O que se fez nesse período todo? Eu digo, não estou colocando especificamente na Bahia, estou colocando no Brasil como um todo. O governo de FHC foi importantíssimo, com Turban, né? E FHC tomou a decisão. FHC é o intelectual branco que mais entende do Brasil, porque a tese de doutorado dele é sobre o negro no Rio Grande do Sul. Ele entende do Brasil. Ele foi orientado por um dos principais quadros da esquerda, Florestan Fernandes, que tem um clássico, né, que é negros na sociedade de classe. Então, a partir do governo dele, houve uma mudança muito lenta. Lula incrementa. Se fizer uma pesquisa de Lula e os jovens, ele tem 50%. Se fizer uma pesquisa de Lula e os afro-brasileiros, Lula vai ter 90% de votos. Pessoal, nós somos apaixonados por Lula, não só por ele ser nordestino, né? Pelo menos aqui no Nordeste, da Bahia, não vou nem para o Nordeste, para o Salvador. Mas eu faço parte do MNU, eu sei que a paixão dos afro-brasileiros por Lula é coisa doentia, mesmo, não tem dúvida. E ele avançou. Deu uma refluída, mas tudo bem. Houve um avanço, mas não foi nada que significasse
foi uma coisa ameaçadora. Por causa disso, Bolsonaro, no meu caso, na minha análise, Bolsonaro é uma resposta a esse pequeno avanço. Bolsonaro é essencialmente racista. Pode chamar, quem quiser chamar de fascista, chame. Mas o fascismo é uma das pernas do racismo. Não é fascismo, nazismo, cesarismo, franquismo, são fenômenos políticos da Europa e tem como base a divisão da sociedade prefiro chamar, para ser mais elegante, em grupos culturais. E esses grupos que hegemonizam o país, que hegemonizam a nossa sociedade, estavam se sentindo ameaçados. Então pegaram um sujeito extremamente, declaradamente racista, ele se autodeclara. Ele já disse várias vezes que botar uma filha dele para casar, namorar uma mulher negra é promiscuidade. E elas foram muito bem educadas e elas não é isso. Mas a esquerda ainda não compreendeu isso. A esquerda tem uma dificuldade enorme. E foi isso que eu vou estudar, para entender qual é o motivo que leva a esquerda a fazer um movimento de mercador para o clamor que nós, dentro dos movimentos sociais, dentro dos partidos, dos sindicatos, estamos fazendo. Eu criei o PT, ajudei a criar o PT. Mas quando eu resolvi ser candidato pelo PT, é porque eu percebi que o PT como um todo não tinha capacidade de falar aquilo que eu estava falando, ou aquilo que com os grupos que eu participava, nós queríamos falar. Eu sou fundador da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, a ABPN. É uma associação que reúne intelectuais negros, mestres, doutores, professores, e nós pesquisamos, discutimos e construímos congressos desde 98, com a ABPN, que é a brasileira, da qual eu fui diretor, e desde a PNB, que é a baiana. Mas parece que a gente nós estamos falando para a gente mesmo. Então, quando eu fui candidato, já era uma tentativa de eu falar em 2010. E depois eu vi que o PT não tinha ouvido. Ele era surdo para isso, completamente surdo. Né? E eu conheço o PT. Então, isso não tem saída. Tem que aparecer outra coisa nova. Então, a ideia da rede, primeiro que foi criado pela mulher negra, né? Isso já tem um simbólico impressionante. A ideia da rede é uma ideia da coisa que se entrelaça, que vai se comunicando, que pode se comunicar através do movimento, como a teia da aranha. Quando o mosquito cai lá em cima da teia da aranha, a aranha traz o que ela sabe, com aquilo ali vai comunicando pelos irradiamentos, é a teia. A rede seria como a teia. Então, há essa possibilidade de uma coisa nova. Eu não faço militância política na universidade. Eu só dou aula na universidade. Já cheguei, já velho, né? Não dá mais para fazer aquela militância de curumim, como é que eu fazia na Receita. Eu cheguei na Receita com 26 anos, então dava para fazer. Na universidade, aí fiz na Receita Federal, não dá para fazer as três coisas: militância, Receita e universidade. Eu optei por militância e Receita Federal. Eu já estava lá. Agora, na universidade é possível conciliar a militância acadêmico-política. Então, qual é a política? Da associação de pesquisadores. Aí eu faço a política, não dentro de feira, nem dentro da UFBA, mas a associação, ela agrega mais ou menos uns 2.000 pesquisadores que estão em todas as universidades baianas. E nós já realizamos 8 congressos. Vamos para o 9º congresso agora, que vai ser em Jequié. E aí eu faço política. Eu sou capaz de fazer fora da universidade, mas combatendo tudo aquilo que há de ruim na universidade, combatendo o contingencionamento de receita, de receita das universidades, combatendo o racismo dentro da universidade, combatendo o machismo na universidade, todas as formas de opressão que existem. Olha, o que eu acho interessante é que eu vou trabalhar na minha campanha com 3 eixos. Né? Eu vou trabalhar com ciência e tecnologia, onde eu vou buscar discutir as questões da produção de conhecimento, as condições das universidades, as condições de financiamento. O segundo eixo, o meio ambiente, a degradação do meio ambiente, das nossas águas, dos nossos rios. Diariamente, aqui na Pituba, toneladas de esgoto são jogadas no mar, na Pituba, depois do Bahia Azul. Então, não dá para você ver,
vou muito à Cachoeira de São Félix, a mesma coisa é o Rio Paraguaçu. Né? Eu quero ver aonde a gente vai buscar água depois que secar o Rio Paraguaçu. Porque o Rio Joanes já secou.